Fala galerinha do canal Sextou, e aí, tudo bom com vocês? É o seguinte, o vídeo de hoje nós vamos iniciar uma série sobre histórias de santos. Aí eu te pergunto, você conhece as histórias dos santos? Tem cada história fantástica. E hoje quem vai ajudar na reflexão é o meu amigo Diego Andrade, beleza? Então roda a vinheta que tem muita coisa boa aí para você ficar sabendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santidade é a prova da vitalidade da igreja. Santidade é a prova da vitalidade da igreja. Santidade é a prova da vitalidade da igreja. Santidade. E aí, galerinha do canal Sextou, olha que alegria poder estar aqui com vocês. Hoje nós vamos tratar de um tema maravilhoso, como eu cantei agora há pouco, né? Santidade, prova da vitalidade da igreja. Vamos falar de alguns momentos de vidas de alguns santos, momentos maravilhosos que vão nos ajudar na sese, nessa busca de nos aproximar de Deus. Esses santos servem como exemplos, como faróis, né? Exemplos de virtude que nós devemos buscar viver também da mesma forma. Então eu vou falar a partir de agora, nas próximas 3 sextas-feiras, nós vamos estar tratando de alguns momentos da vida de alguns santos, né? E para que isso possa nos motivar a buscar conhecer cada vez mais estes ícones da nossa fé, que a nossa igreja nos orienta, para que tenhamos como exemplos de virtudes. Então, vamos lá curtir essa história, e justamente nesse tempo propício, o tempo da quaresma, é um tempo que a gente deve buscar, né? Todo tempo é um tempo dessa busca, na verdade, mas a quaresma nos dá esse ânimo maior, porque a gente vai relembrar, né, do sofrimento de Jesus Cristo, e vamos encerrar com a Semana Santa, né, de reviver todos os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. E os santos vêm nos ensinando isso. Então, gente, vamos lá curtir a vida desse santo. Né? E nós vamos começar falando desse santo especial chamado Santo Edmundo. Santo Edmundo, ele é bem conhecido lá pela Inglaterra, né? Aqui para a nossa região, para a região latino-americana, ele não é muito conhecido, mas é um santo que tem um exemplo extraordinário de que nós precisamos buscar, né, ser cada vez melhor na nossa vida com Deus, né, nessa luta contra a fuga do pecado. Né? E conta a história que Santo Edmundo estava conversando com seus amigos e de repente eles começaram a conversar coisas frívolas, sabe? Aquelas conversinhas que às vezes não nos levam a lugar nenhum, aquelas conversas meio picantes, que sempre numa roda de amigos acontece. Então, quando iniciaram essa conversa, Santo Edmundo saiu a disparada, começou a correr e a correr, e as pessoas que estavam lá não entenderam o que estava acontecendo, mas ele somente correu, só queria sair dali porque ele sentiu que aquela conversa não lhe trazia nada. Muitos podem estar achando, pô, mas só uma conversa. Mas olha só que interessante. Quando ele cansou e parou de correr, apareceu para ele uma criança, que era Jesus Cristo, quando criança. Porque quando isso aconteceu, Santo Edmundo ainda era um adolescente, de cerca de 14, 15 anos. Né? E o que é que ele fez? Jesus olha para Edmundo e diz, muito bem, Edmundo, você fez a coisa correta. Porque, gente, essas conversas, além de ser pecado, também não nos levam a nada. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, vai dizendo para que a gente não se atenha a esse tipo de conversas, conversas frívolas. Você pode conferir lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, para que a gente não se coloque em certas conversas, né? Esse tipo de conversa que não nos leva a nada. E também lá em Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, no versículo 36, vem dizendo que nós iremos prestar contas de todo tipo de conversa que nós tivemos durante a nossa vida. No dia do nosso juízo, nós vamos prestar contas de tudo isso. Isso quem está falando é a própria palavra de Deus. Então Santo Edmundo vem nos ensinar que nós também podemos fugir desse momento que não nos edifica, que não nos traz graça diante de Deus.
E isso acontece muito no meio da juventude. Às vezes nós mesmos, às vezes estamos entre amigos, do nada começamos a conversar coisas que não nos edificam. Então que sirva para nós como exemplo, que nós precisamos buscar também crescer nessas atitudes, nesses momentos que nós precisamos também dar testemunho de Cristo quando estamos no meio dos nossos amigos. Isso acontece às vezes, as pessoas querendo se enturmar, querendo se aproximar de certo grupo, acabam adentrando naquilo que aquele grupo vive, né? E isso muitas vezes não é bom. Então veja só que maravilha, né? Que maravilha, gente. Que exemplo lindo nos deu Santo Edmundo, né, gente? Olha que beleza. E o próximo santo que nós vamos ver no momento de sua vida é São Maximiliano Maria Kolbe, um santo contemporâneo, um santo que viveu há cerca de 60, 70 anos atrás, ou seja, um santo dos nossos tempos. E ele esteve preso lá, ele foi perseguido junto com os judeus, esteve preso lá em Auschwitz, que é o campo de concentração onde estavam os judeus na época do nazismo. Os nazistas prendiam e levavam lá para esse campo de concentração. E esse santo, São Maximiliano Maria Kolbe, era um sacerdote da igreja e ele também foi preso junto com todos os outros que lá estavam, né? E no bloco onde ele estava preso, num determinado momento, alguém fugiu. E para que fosse tomado como exemplo, eles pegaram outros 10 presos para serem condenados à morte naquele momento. Só que como que eles iriam morrer? Eles iriam passar 14 dias sem nada para comer e sem nada para beber, ou seja, iriam morrer à míngua, né? Primeiramente, São Maximiliano não estava no meio desses 10 que foram escolhidos. Mas entre esses 10, um pai de família começou a clamar misericórdia, dizendo: eu não verei mais minha filha, eu não verei mais a minha esposa, pedindo misericórdia de Deus. E quando São Maximiliano escutou aquele clamor, ele chamou o soldado e pediu para que ele fosse colocado no lugar daquele pai de família. O soldado perguntou: quem é você? E ele disse: eu sou um sacerdote católico. E o soldado aceitou, pegou o pai de família e colocou de novo na cela, e São Maximiliano Maria Kolbe seguiu junto com os outros 10 para um lugar em separado, onde passariam 14 dias sem nada para comer e sem nada para beber, verdadeiramente morrendo à míngua. E durante todo esse tempo, esses 14 dias, ele ficava auxiliando essas pessoas na fé, ficava motivando, dando forças, dizendo que a graça maior era encontrar com Deus. E nos últimos dias, quando foram lá, já no 14º dia, a maioria já tinha morrido, e somente 4 ainda estavam vivos, e todos eles agonizantes. Apenas São Maximiliano Maria Kolbe estava consciente, dizendo que estava esperando a hora certa para se encontrar com Deus. Veja que maravilha, gente. Dar a vida por seu amigo. É a maior prova de amor, nos diz a palavra de Deus. É aquele que dá a vida por seu amigo. E esse santo vem nos ensinando que é possível. Será que você conseguiria? É um questionamento que a gente faz. Olha que não é fácil, gente. Não é nada fácil, não é uma coisa simples. Mas nós temos aqui um grande exemplo deste homem de Deus que decidiu dar a vida por seu amigo. Gente, olha que coisa bonita. Nós precisamos nos espelhar nessas pessoas. São exemplos de virtudes para nós. Nós precisamos buscar. Nós precisamos caminhar rumo a Deus, como esses homens de fé fizeram. E assim nós vamos nos aproximar cada vez mais dos braços do Senhor. Nós vamos nos aproximar cada vez mais da nossa terra da salvação, porque nós estamos aqui como estrangeiros. Nosso verdadeiro lugar é o céu. Que histórias maravilhosas que nos dão esse auxílio na fé, que nos faz crescer na ascese, né, nesse caminho rumo aos céus. E para encerrar, nós vamos falar de Santo Inácio de Loyola. Ele é que é o fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas. Este grande homem de Deus fundou esta companhia maravilhosa que hoje estão em muitos países, né, também nesse serviço de evangelização. Santo Inácio de Loyola, na sua época, fazia parte da honra do jovem daquela época lutar pelo exército. O jovem que não tinha essa oportunidade, que não fazia isso, era meio que desprezado. Ele não era considerado um jovem de valor quando ele não fazia isso. Então ele já nascia se preparando para este momento.
Só que na sua primeira luta, na chamada Batalha de Pamplona, ele se machucou, teve um problema na sua perna, machucou sério mesmo, que se tornou inválido. Ele não servia mais para o exército. E aquilo causou uma certa depressão em Santo Inácio de Loyola. Né? Ele queria, inclusive, em alguns momentos, desistir da vida, porque ele já era sem valor, porque ele não servia mais para aquilo que era a honra dos jovens daquela época. Então o que fizeram? Deram um livro para ele ler, 2 livros na verdade, 2 livros, que é um livro da vida de Jesus e outro livro da vida dos santos. Então ele começou a ler aqueles livros, gente, e os livros mudaram a vida deste santo. Ele começou a perceber que as suas experiências da terra, né, as festas, aquilo que ele participava, eram até coisas boas, mas que sumiam gradativamente com o tempo. Era uma alegria momentânea. E ele começou a perceber que as histórias dos santos colocavam dentro do seu coração uma alegria tremenda e aquilo nunca sumia. Era como se aquilo ali revitalizasse a sua vida, a sua fé, criava um novo ânimo, um novo ardor. E ele continuou lendo a história dos santos e a história de Jesus e se converteu. O processo de conversão de Santo Inácio de Loyola se deu através da leitura desses 2 livros. Olha que maravilha, ou seja, estudando sobre a vida dos santos. E eu encerro com este exemplo porque nós precisamos buscar isso. Eu queria desafiar você que vai aqui acompanhar este vídeo a fazer isso também. Estude sobre os santos da Igreja Católica, estes homens e mulheres de Deus que decidiram nadar contra a correnteza, que não tiveram medo de lutar, de realmente se entregar, não tiveram medo das consequências que isso poderia trazer e decidiram dar a vida por aquilo que é o maior bem, que é Deus. Então, jovens, você que está escutando isso, tenha também essa ousadia de buscar conhecer sobre esses ícones da nossa fé e que sejam para você também exemplos de virtude, faróis que guiam os nossos passos também. E é assim que a igreja coloca estes santos para nós que somos fiéis, para que sirva de exemplo, para que nós entendamos que é possível também viver uma vida de santidade. Então, gente, olha que histórias maravilhosas. Santo Edmundo, São Maximiliano Maria Kolbe e Santo Inácio de Loyola. Durante os próximos três sextas-feiras, o Sextou vai estar nesse segmento da vida dos santos, de alguns exemplos, de alguns momentos da vida de alguns santos. Então eu convido você a não perder, porque vem histórias maravilhosas. Próxima sexta-feira vamos estar junto aqui de novo, falando de outras histórias extraordinárias para você. Tem novidade maravilhosa, não perca. E eu queria pedir para você, compartilhe este vídeo, dá o seu like. Se você não gostou, não tem problema, dá o seu dislike. E se você quiser aprender um pouco mais, nos procure que nós estamos à disposição. Que Deus nos abençoe, que nós possamos buscar cada vez mais a graça de querer estar mais próximo de Deus, mais próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.